Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui novamente no canal Sola Escritura, dando sequência à série de vídeos a respeito dos heróis da fé. Desta vez, iremos tratar a respeito de David Brainerd, um dos homens que também, junto com tantos outros, tiveram a sua relevância no cenário da pregação do Evangelho de Cristo Jesus e que deixaram, digamos assim, um testemunho de vida edificante para nós e inspiradores nos dias de hoje. David Brainerd, ele era um norte-americano, nasceu no ano de 1718. Ele viveu apenas 29 anos, e desses 29 anos de vida que ele teve, apenas seus últimos 8 anos foram dedicados à obra do Senhor, e ele teve esses últimos 8 anos como salvo em Cristo Jesus, assim podemos dizer. David Brainerd, ele era neto de um pastor presbiteriano. Ele perdeu seus pais ainda muito jovem. Aos 9 anos perdeu seu pai e aos 14 perdeu a sua mãe. Na sua juventude e adolescência, ele ingressou na faculdade, porém ele via que aquilo ali não preenchia o vazio ou talvez o propósito de vida que ardia em seu coração. E até esse momento ele dizia que ele não havia tido um real encontro com Deus. Ele ainda não havia sido regenerado, assim digamos. E o momento talvez da sua conversão, ele deixa relatado em um dos seus livros, em uma das suas biografias, da seguinte maneira: no mês de agosto, depois, senti-me tão fraco e doente, como resultado de aplicar-me demais aos estudos, que o diretor do colégio me aconselhou a voltar para casa. Estava tão fraco que tive algumas hemorragias. Senti-me perto da morte, mas Deus renovou em mim o conhecimento e o gosto das coisas divinas. Anelava tanto a presença de Deus e ficar livre do pecado, que ao melhorar preferia morrer a voltar ao colégio e me afastar de Deus. E ele diz: uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Talvez esse momento foi o momento em que David Brainerd, de fato, ali, entre os seus 20 e 21 anos, teve um encontro real com Deus. E ali, a partir daquele momento, ele decidiu abandonar a faculdade e se dedicar unicamente à obra de Deus, ao propósito ao qual Deus tinha para a sua vida. A partir desse momento, ele ingressa numa espécie de seminário, visando se formar como missionário para poder atuar no campo. Durante todo o seminário, é relatado em seus diários que ele tinha uma vida constante de jejum e oração. E um aspecto interessante das suas orações é que todas elas ele pedia para que Deus mortificasse o seu pecado. Ele pedia pela sua santidade e pedia para que Deus pudesse usar a sua vida até o fim, de maneira intensa. Esse é um aspecto interessante da oração, do conteúdo das orações de David Brainerd. Depois de formado como missionário, ele saiu ao campo missionário para pregar o Evangelho de Deus, e o seu destino eram os índios ali na América do Norte, os índios conhecidos como peles vermelhas. E após se formado, ele saiu ao encontro dos índios e, em relação ao seu primeiro contato, ele vai deixar um relato da seguinte maneira: ele foi recebido de uma maneira não esperada. No espaço aberto entre as barracas de pele, os índios cercaram o moço, que com o amor de Deus ardendo na alma, leu o capítulo 53 de Isaías. Enquanto pregavam, Deus respondeu à sua oração da noite anterior, e os silvícolas ouviram o sermão com as lágrimas nos olhos. Ali, já na primeira pregação, no primeiro contato em que David Brainerd teve com os índios, o poder do Evangelho já foi manifestado por meio da pregação, e os índios já foram ali impactados com a mensagem do Evangelho. E vai ressaltar aqui também que uma noite anterior, ele passou toda a noite, toda a madrugada, deitado em meio à floresta, orando e gemendo ao Senhor para que salvasse a vida daquelas almas, salvasse a vida daqueles índios. E assim o Evangelho mostrou a sua eficácia. Outro relato interessante a respeito de David Brainerd, em uma outra oportunidade em que ele esteve pregando aos índios, ele diz o seguinte: de manhã discursei aos índios onde nos hospedamos. Muitos ficaram comovidos, e ao falar-lhes acerca da salvação da sua alma, as lágrimas correram abundantemente, e eles começaram a soluçar e a gemer.
À tarde, voltei ao lugar onde eles costumavam pregar. Eles ouviram com a maior atenção até quase o fim. Nem a 10ª parte dos ouvintes pôde conter-se de derramar lágrimas e clamar amargamente. Quanto mais eu falava do amor e compaixão de Deus ao enviar o seu Filho para sofrer pelos pecados dos homens, tanto mais aumentava a angústia dos ouvintes. Foi para mim uma surpresa notar como seus corações pareciam transpassados pelo terno e comovente convite do Evangelho, antes de eu proferir uma única palavra de terror. Ali, numa outra oportunidade em que ele esteve pregando aos índios, ele vai dizer que pregando de manhã e na parte da tarde também, muitos ali ficaram comovidos e choravam e clamavam misericórdia a Deus pelas suas almas. E um aspecto interessante que ele vai ressaltar é que ele se surpreendeu de haver tamanho impacto da palavra naquele momento, pois ele ainda nem havia falado uma palavra de terror. Ele nem havia falado ainda, talvez, sobre o inferno. Só de falar sobre a misericórdia de Deus, o amor de Deus para salvar aquelas almas, elas ali já clamavam, impactadas pela palavra de Deus. Um aspecto que é muito falado em sua biografia é a respeito da sua saúde física. Vai dizer que ele era um jovem franzino e ele tinha algumas doenças, como tuberculose, depressão, e isso debilitava mais ainda a sua saúde. E a respeito disso, tem um relato aqui que diz assim: ele andava às vezes perdido de noite no ermo, apanhando chuva e atravessando montanhas e pântanos. Franzino de corpo, cansava-se nas viagens. Tinha de suportar o calor do verão e o intenso frio do inverno. Dias a fio passava-os com fome. Já começava a sentir a saúde abalada e estava a ponto de casar-se. Sua noiva era Jerusa Edwards, filha de Jonathan Edwards, e estava a ponto de estabelecer um lar entre os índios convertidos ou voltar e aceitar o pastorado de uma igreja que o convidava. Porém, reconhecia que não podia viver por causa da sua doença mais do que 1 ou 2 anos. Então resolveu arder até o fim. Ali vai dizer que, meio a tantos sofrimentos, fome, frio, calor que ele passava, entrando por meio das florestas em busca dos índios para poder lhe pregar as palavras de Deus, ele sentia que a sua saúde já não lhe permitia viver mais 1 ou 2 anos. E ele estava como que entre 2 pontos. Ou ele voltava e casava-se com sua noiva, Jerusa Edwards, que era filha de Jonathan Edwards, um famoso pregador, ou ele permanecia ali na floresta e, como ele diz, arderia aquela chama que era ele até o fim. E sabemos que o desfecho da vida dele foi esse. Ele permaneceu ali na floresta até o fim, até onde o seu corpo físico lhe permitiu. Ele permaneceu ali em meio às florestas pregando o Evangelho de Deus. Mais à frente ele vai relatar o seguinte: por fim, depois de 5 anos de viagens árduas no ermo, de aflições inumeráveis e de sofrer dores incessantes no corpo, David Brainerd, tuberculoso e com as forças físicas quase inteiramente esgotadas, conseguiu chegar à casa de Jonathan Edwards. Depois de 5 anos atuando como missionário em meio aos índios, quando o seu corpo físico já não lhe permitia, ele retornou para a cidade, voltou para a casa do seu sogro, Jonathan Edwards, e ali, até o fim, a sua esposa, Jerusa Edwards, cuidou dele. Quando ele retornou da sua obra missionária, ele viveu alguns poucos meses e Deus já o recolheu para si. Assim também foi com a sua noiva, Jerusa Edwards, que viveu alguns poucos meses depois que ele morreu e também foi recolhida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um relato interessante a respeito de David Brainerd vai dizer o seguinte: o desejo veemente da vida de David Brainerd era o de arder como uma chama por Deus até o último momento, como ele mesmo dizia: anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino, até o último momento, o momento de falecer. Brainerd findou a sua carreira terrestre aos 29 anos. Contudo, apesar da sua grande fraqueza física, fez mais que a maioria dos homens faz em 70 anos. Apesar de todas as dificuldades e limitações que David Brainerd tinha em suas vidas, limitações, dificuldades físicas, ele se entregou, ele teve uma entrega
por inteiro a obra de Cristo, a obra do reino de Deus aqui nessa terra. E como ele mesmo disse, ele deixou aquela chama que havia no coração dele arder e arder até o fim. Se tem um versículo bíblico que pode ilustrar muito bem a vida de David Brainerd, encontramos em Atos, no capítulo 20, versículo 24, que diz assim: "Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus." Assim como Paulo aqui relatando, David Brainerd também não teve em nada a sua vida por preciosa, mas buscou cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida, de levar o Evangelho em meio aos índios. Por isso ele ficou conhecido como o arauto aos peles vermelhas. Que esse testemunho de David Brainerd possa nos edificar e que possamos refletir e que possamos ter uma entrega por completo à obra de Deus aqui nesta terra, enquanto estivermos aqui de passagem. Talvez não faremos obras semelhantes às de David Brainerd, mas cada um, segundo o que Deus chamou, possamos nos entregar completamente e, assim como David Brainerd, deixar a nossa vida ser gasta e desgastada na obra de Deus. Quem quiser conhecer um pouco mais, alguns outros detalhes sobre a vida de David Brainerd, extraímos alguns conteúdos desse livro, Heróis da Fé, da editora CPAD. Existe um outro livro também que foi compilado pelo seu sogro, Jonathan Edwards, que se chama A Vida de David Brainerd ou O Diário de David Brainerd. Lá certamente você vai ser edificado por esse testemunho desse servo de Deus. Irmãos, é isso. Se os irmãos gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Deus abençoe.